dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas o que importa é que nós estamos em mais um momento com Deus. Hoje, a palavra que Deus nos traz é de extremíssima importância, tá? Para esclarecer e deixar os cristãos e até mesmo aqueles não cristãos alertas para o cuidado que devem ter ao limitar as ações e o agir de Deus, tá? Na nossa vida e na vida de outras pessoas também. Bom, a nossa pergunta de hoje, para iniciarmos o nosso momento com Deus, a pergunta é a seguinte: podemos limitar a Deus? Como podemos limitar a Deus? Vamos lá. Bom, a passagem que Deus nos traz hoje, que deixa muito bem claro sobre a grandiosidade do poder de Deus, está bem lá no início, né, no começo da nossa Bíblia, da Bíblia Sagrada, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Gênesis, no capítulo 1 e versículo 1 e 2. Vamos dar uma lida nesses dois versículos do capítulo 1 do livro de Gênesis. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Ok. Algumas Bíblias, com uma linguagem diferente, apenas nos traz que também a terra, além de ser vazia, era sem forma. Está bem? A escuridão, em algumas Bíblias, traz o termo trevas. E o mar profundo traz, em outras Bíblias, com o termo abismo. Enfim, mas o que importa aqui é a mensagem que a palavra quer nos dar. A mensagem que Deus quer nos passar neste momento. Então, vamos lá. Bom, aquele que cria os céus e a terra e tudo que nele há, percebemos que é um ser extremamente poderoso. E o ser humano não há como limitá-lo. Sabemos também que Deus, na sua infinita e grandiosa capacidade de agir no mundo, no universo, a ponto de criar céus e terra, e no momento antes de criar céus e terra, ele já estava lá. Ou seja, antes de fazer a divisão que Deus fez das águas, onde colocou as águas acima dos céus e as águas abaixo do céu, o Deus que depois fez com que as águas se juntassem em um só lugar para que a terra seca pudesse surgir, este Deus é o Deus que nós conhecemos como Deus Todo-Poderoso. O Deus que faz isto. Podemos ver a sua grandiosidade somente nesta pequeníssima explicação. Nós conseguimos enxergar a grandiosidade de Deus e nos perguntarmos quem mais poderia ter essa capacidade de
fazer. Primeiro, antes, quando ele diz assim, no começo Deus criou os céus e a terra, após essa parte, quando ele coloca a terra era um vazio e sem nenhum ser vivente, era sem forma, estava coberta por um mar profundo e a escuridão toda cobria esse mar. Então percebemos que o Deus Todo-Poderoso, ele já estava aí, muito antes dele contar mais nos outros versículos como foi que ele foi criando os céus, a terra e tudo mais, e os animais, e a vegetação, e aí ele vai desenvolvendo tudo o que ele criou na narrativa da Bíblia, do livro sagrado. E aí notamos o seguinte, que nós devemos ter o cuidado, um cuidado especial, um cuidado extremo, para não cometermos o erro de limitarmos um ser que foi capaz, tá? Deus, um ser celestial, que foi capaz de criar um mar tremendo, um montão de mar, onde ele já estava ali, porque no momento que o Espírito de Deus se movia, como diz a palavra, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então nós percebemos que neste momento que Deus se movia sobre a água, Deus já estava ali. Só que Deus viu que era necessário mexer naquela criação dele ali daquele momento, para que tudo se tornasse tão bom quanto ele mesmo disse. Na própria palavra mostra Deus dizendo, no momento que ele cria as aves, a vegetação, o ser humano, a cada momento observem a luz, né? A cada momento que ele cria algo a mais, ele mesmo confessa, ele mesmo diz o quanto é bom aquilo ali que ele está criando. Mas antes disso era um montão de água, era um montão de água, a terra era um montão de água. Era um montão de água, era a terra e um montão de água, só que a terra não era vista. A terra seca, que a gente está falando, a terra seca não era vista. E aí o que acontece? Deus estava ali, nas águas e na escuridão, mas Deus estava ali, tá? Porque a escuridão ela cobria, né, as águas, aquele mar profundo. A escuridão era coberta por uma escuridão, mas Deus estava ali, ó, se movendo. Então temos que tomar muito, muito, muito cuidado com o que nós falamos sobre alguma coisa que vem da parte de Deus e que nós não cremos e acabamos por limitá-lo, acabamos agindo de forma incorreta perante Deus, de forma errada. Porque no ato que você limita a Deus, é algo muito sério que você está cometendo, tá? E aí o que acontece? Quando a gente percebe que esse risco que nós podemos cometer, né, de pensarmos de que Deus não pode agir assim, dessa forma, de alguma forma diferenciada, nós estaremos limitando a Deus. Dizermos ou pensarmos que Deus não faz isso ou não faz aquilo, ou não pode acontecer assim, não pode acontecer daquela outra forma, vindo da parte de Deus, estaremos limitando. Então, temos que tomar cuidado. Percebemos nas Escrituras Sagradas que quando
vemos que o Espírito de Deus se movia sobre a água, se a Bíblia diz que a Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, essa natureza divina, triuna, ela é uma natureza coigual, coeterna, coexistente, é um sistema inquebrável, é um sistema indivisível, é um sistema inseparável, é um todo organizado. Essa unidade de Pai, Filho e Espírito Santo é um todo perfeitamente organizado, é uma organização perfeita. Esse sistema triune é uma organização perfeita, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Repetindo, coigual, coeterna, coexistente. Por quê? Porque é uma única só pessoa. É uma única só pessoa que estão juntas desde sempre e para sempre, eternamente, tá? E estão uma na outra simultaneamente. Então, quando nós vemos que a Bíblia traz que o Espírito de Deus se movia sobre a água, deixa bem claro que era o próprio Deus se movendo sobre a água, tá? Então, quando trazemos isto, percebemos nitidamente, tá, a grandiosidade do poder de Deus, porque essa unidade divina, né, como nós dizemos, no princípio, lá no princípio de tudo, era uma natureza divina que estava ali. E muito além, porque muito antes de Deus criar peixes para estar no mar, muito antes de Deus criar o ser humano para estar na terra, muito antes de Deus criar a vegetação, muito antes de Deus criar a luz para separar luz de trevas, muito antes disso tudo, Deus já estava ali. Então, tudo isto só nos evidencia a grandiosidade do poder de Deus. O princípio da relatividade, segundo Galileu, diz que todo movimento, para ter um sentido, é preciso ser comparado a um ponto de referência. Olha só o que ele diz. É preciso ser comparado a um ponto de referência. Isso é o princípio da relatividade segundo Galileu, certo? Só que o próprio princípio da relatividade segundo Galileu, que diz isso, ele próprio já está dizendo que existe o Deus, nosso Deus, dentro do princípio dele, porque percebemos que quando ele diz que o princípio da relatividade precisa ter um ponto de referência, ele vai dizer o que? Aqui, se nós levarmos para a palavra de Deus isto, vai nos deixar muito bem claro, né? Que Deus estava se movendo sobre a água e a água se movendo e Deus se movendo sobre a água. Só que um detalhe muito importante que diferencia isto do princípio lá da relatividade de Galileu, certo? Que é quando ele diz que um movimento ele precisa ser comparado a um ponto de referência. E um detalhe muito importante, mas muito importante mesmo, que nada nem ninguém pode ser comparado ao Deus Todo-Poderoso. Nada nem ninguém pode ser comparado ao Deus Todo-Poderoso. Então, o que acontece?
nem mesmo a criação de Deus pode ser comparado ao Deus Todo-Poderoso. Porque o Deus Todo-Poderoso é muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. É muito mais além do que está dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, Deus nos deixou parte do seu poder aqui, do que Ele pode fazer. Ele nos revelou aqui, na palavra dEle, Ele nos revelou parte do que Ele pode fazer. Ele não nos revelou a totalidade. Ele não nos deixou a sua totalidade, a totalidade do seu poder. Ele não nos deixou. Por quê? Porque o nosso corpo físico, o nosso lado psicológico, emocional, não suportaria conhecer a totalidade do poder de Deus. Entendem? Então, o que Deus nos deixou aqui, Ele nos deixou para que pudéssemos ter ao nosso alcance a nossa salvação, conhecendo aqui a palavra de Deus, as suas leis que Ele deixou para a gente, de como devemos proceder diante dEle, é para a nossa salvação, para que nós possamos alcançar a nossa salvação, para que nós possamos conhecê-lo um pouco e conhecer um pouco do que Ele pode fazer, mas não poderemos conhecer o todo. O todo nós não conseguiríamos conhecer porque nós não suportaríamos, morreríamos. Eu tive uma experiência, no dia que Deus me revelou isso aqui, eu fiz muitas perguntas para Deus e queria saber muito dele, muito. E no ato que Deus foi me mostrando muito dele, porque eu fui perguntando, ele foi me mostrando, ele foi me revelando. E neste momento eu percebi que teve um determinado momento que o meu corpo, a minha mente, o meu psicológico começou a ficar... Eu comecei a me sentir assim, como se eu tivesse zonza, como se eu estivesse perdendo as forças, como se eu não estivesse conseguindo mais me manter ali, diante daquilo. E Deus, automaticamente, vendo isto em mim, o que foi que Ele fez? Interrompeu as revelações, Ele interrompeu as coisas que Ele estava me mostrando, porque Ele percebeu que o meu corpo físico, que o meu lado emocional, meu lado psicológico não estava suportando ver tudo aquilo. Era um além muito grande, era um poder muito grande, enorme. E o meu corpo físico, meu lado psicológico, emocional não estava suportando. Então Ele teve que interromper. Porque o nosso corpo físico não suportaria conhecer a totalidade do poder de Deus, a grandiosidade do poder de Deus no nosso corpo físico. Nosso lado emocional, psicológico não suportaria, morreríamos. Então, amados irmãos, a gente pensar que pode estar limitando a grandiosidade do poder de Deus é muito sério por isto. Tá? O plano espiritual de Deus é muito mais além daquilo que a nossa capacidade pode imaginar. É muito mais além daquilo que nós podemos pensar. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes, quantas vezes você ou eu, qualquer um de nós, em algum momento da nossa vida, em algum momento, a gente não já olhou para o irmão na igreja até e não já pensou, porque ele está marchando diferente, porque ele está agindo diferente naquele momento que o Espírito Santo está agindo nele,
né? Que o poder de Deus está agindo nele, e aí porque ele age, está fazendo algo de diferente, você já olha, já acha estranho, já vai julgar, já vai criticar, já vai dizer, não, isso aí não é Deus não. Né? Eu já vi casos de pensarem até que uma pessoa que está com o Espírito Santo achar que ela está endemoniada. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o ser humano, muitas pessoas têm o hábito de pensar que porque eu conheço muito a Bíblia, porque eu já conheço toda a Bíblia, já li ela do início ao fim não sei quantas vezes, então já conheço toda a palavra de Deus. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes aqueles que são cristãos, né, que se dizem autoconhecedores da palavra, que se dizem, que se acham autossuficientes porque conhece extremamente a Bíblia, porque conhece a palavra de Deus do início da Bíblia até o fim, de Gênesis a Apocalipse, porque já leu muitas vezes, então já conhece, e aí fica se achando que por conta disso, se uma pessoa marchar diferente, ou se uma pessoa nova, convertida, e virar para ele, e para essa pessoa que conhece muito bem a palavra, virar para ele, para ela, para essa pessoa, e disser assim, Deus falou comigo. Ele não acredita. Por que não acredita? Porque a nova convertida acha que porque a nova convertida Deus ainda não pode falar com ela. Está limitando a Deus. Temos que tomar cuidado com isto. Porque marcha diferente, está limitando a Deus. Porque usa, o Espírito Santo está usando o corpo dela de forma diferente no momento. Naquele momento que o Espírito Santo está agindo na pessoa e está usando o corpo dela de uma forma diferenciada. Porque está limitando, tem que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? É muito sério limitar a Deus. Agora, é óbvio que temos sim que tomar o cuidado de saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, tem que se fazer tem que pedir muito a Deus o discernimento, tá? Porque não é porque tudo que a pessoa também, que uma pessoa fizer, você vai achar que é da parte de Deus. Não é assim. Daí a grande importância de nós mantermos uma comunhão com Deus, de nós buscarmos a Deus, de nós buscarmos ter uma intimidade com Deus, porque no ato que você tem uma intimidade com Deus, você no mesmo instante fala com Deus e pede para Deus te mostrar se aquilo procede dele ou não. Entende? Se você tem intimidade com Deus, você faz isso e automaticamente Deus te revela. Deus vai te dizer se aquilo ali procede da parte dele ou não. Então temos que tomar cuidado. Não cristãos normalmente limitam a Deus porque não creem em Deus, não seguem os passos de Cristo. Os cristãos, muitos cristãos, limitam a Deus? Limitam a Deus. Por que limitam a Deus? Simplesmente por conta disso que eu já acabei de falar. Muitos, às vezes, se acham autoconhecedores da palavra, e acabam não crendo, na manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa de forma diferenciada. Vejamos bem, Deus, ele faz o que ele quer, da maneira como ele quer, na hora que ele quer e com quem ele quer. E de maneiras diferenciadas. Deus é Deus. Não podemos limitá-los de forma nenhuma. Deus é Deus, ele pode tudo. Ele pode o que ele quiser. E ele é muito além, repito, daquilo que nós podemos imaginar. Tomemos cuidado, venhamos a refletir sobre esta palavra. Toda esta palavra aqui, quem me revelou
foi o Deus Todo-Poderoso. Eu não estou falando nada pela minha carne, é tudo de acordo com o que o Espírito de Deus me revelou. Está bem, amados irmãos? Desejo que todos possam ter compreendido e que fique muito bem claro, tá? Quando eu falei da palavra de Deus que está aqui na Bíblia, ela é para a nossa salvação, para que nós possamos ter proximidade com Deus, para que nós possamos conhecer um pouco de Deus. Nós não conhecemos o todo de Deus, nós não conhecemos o tudo de Deus. Está bem? Por quê? Porque Deus é muito mais além do que consta aqui, na palavra dele, aqui. Isso aqui é parte do que Deus é. É uma parte que ele deixou para a gente justamente para nos ajudar, justamente para que nós pudéssemos estar perto dele, pudéssemos ter intimidade com ele, pudéssemos buscar a ele. Então, espero que vocês tenham entendido isso que eu falei, para que não fique nada de forma mal entendida, a ponto de pensarem que eu estou desprezando a Bíblia Sagrada. Não é isso. Tá? Não é isso. Eu quero apenas que vocês entendam que aqui Deus está aqui. Isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus. A lei dele, a palavra dele. Tá? A palavra. Lá em Hebreus, no primeiro capítulo, no versículo 2, diz que por meio do Filho foi feito o universo. Porque o Filho é a palavra. O Filho é a palavra. E foi pela palavra que Deus criou. Tudo que ele criou, que nós temos. E foi através da palavra, que é o Filho, que nós temos hoje a oportunidade de conhecer a Deus, de nos chegarmos até Deus, de buscá-lo, de poder ter intimidade com ele. Quem foi que nos trouxe a palavra? Isso aqui. Quem foi que nos trouxe? O Filho. O Filho é a palavra. Ele nos trouxe. Ele nos trouxe, nos trazendo a mensagem de Deus, falando do Deus Pai a todos nós, para que nós pudéssemos ter a chance de alcançarmos, né, essa proximidade com Deus. Está bem? Amados irmãos, eu espero que vocês tenham tido um proveito grandioso desta palavra e que reflitam muito sobre ela, para que não limitem a Deus, porque este é um erro muito, muito grave. Eu desejo de todo o meu coração que tenham entendido tudo que foi dito aqui pelo próprio Espírito Santo, porque nada partiu de mim, tudo aqui foi revelado pelo Pai, tá? E que entendam que fique muito, muito claro que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um só, e que, sendo um só, é Ele que já estava no universo, que já estava ali e que, por desejo dele, decidiu dar forma ao mundo. E aí foi que ele começou a criar tudo o que ele criou, que nós sabemos que ele criou: luz, mar, seres viventes do mar, seres humanos, animais, seres que são os seres viventes da terra, que é o homem, né? E os animais, a vegetação e tudo mais. Então, que vocês compreendam, né, que este Deus é um Deus grandiosíssimo, mas muito grandioso, de um poder extremo, mas de um poder muito, muito grande mesmo. E que nós, estando em carne, em corpo físico, não suportaríamos estar diante desse poder tão grandioso, porque certamente morreríamos.
nosso corpo físico não suportaria, tá? Então, eu agradeço que vocês tenham assistido este vídeo até o fim, porque tenho a certeza absoluta que vai ser de um proveito para vocês tremendo, que vai acabar fazendo com que vocês cresçam espiritualmente e que não fiquem cegos espirituais, pessoas cegas espiritualmente falando, tá? Porque a cegueira espiritual é uma das coisas muito ruins que pode acontecer com uma pessoa, é a cegueira espiritual, porque quando ela está cega espiritualmente, ela age muito pela carne, e agindo muito pela carne, ela acaba limitando a Deus a todo instante, está bem? E digo a vocês que não é só não cristãos que limitam a Deus. Há muitos cristãos por aí que estão limitando a Deus, infelizmente. Mas que com este vídeo todos venham a conhecer, né, essa palavra revelada pelo Espírito Santo e que, sendo assim, recebam a palavra. Né? Recebam com fé, que a palavra diz que quando você recebe, mas recebe com fé, você acaba usufruindo do galardão que Deus tem para te dar, tá bom? A paz do Senhor, fiquem com Deus e até a próxima.